Os mundos materiais tiveram começo e terão fim. Quer a matéria exista de toda a eternidade, como Deus, quer tenha sido criado numa época qualquer, é evidente, segundo o que se passa cotidianamente às nossas vistas, que são temporárias transformações da matéria, e que dessas transformações resultam diferentes corpos, que incessantemente nascem e se destroem, como produtos que são da aglomeração e da transformação da matéria. Os diversos mundos hão de ter tido, como todos os corpos materiais, começo e terão fim na conformidade de leis que conhecemos. Pode a ciência, até certo ponto, formular as leis que lhe presidiram a formação e remontá-lo ao estado primitivo dele. Toda teoria filosófica, em contradição com os fatos que a ciência comprova, é necessariamente falsa, a menos que prove estar em erro a ciência. E sabe que o mundo um dia vai acabar, que daqui a alguns bilhões de anos o sol que está queimando vai esfriar, né? E aí possivelmente não terá mais vida na Terra. Ok, então, gente. Então vamos fazer a nossa prece. Jesus querido, rogamos a teu coração generoso que tu abençoes a nossa noite de estudo. Que sirva, Senhor, como uma noite de agradecimento ao plano espiritual amigo, por ter nos acompanhado, a todos nós aqui desta sala, durante todo o ano. Abençoa, Jesus, a esses caravaneiros da espiritualidade que socorrem os nossos irmãos suicidas. Que tu possa, Senhor, abençoar a todos nós. E que Maria de Nazaré, Senhor, tua bondosa mãe, continue a velar por todos nós, por todos os suicidas. Graças a Deus que assim seja. Página 168, né? Nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec. Nos intervalos que seguiam de uma reunião a outra, não voltávamos ao nosso abrigo da espiritualidade. Permanecíamos antes no próprio ambiente terrestre, em virtude de ser a viagem a empreender excessivamente dificultosa para grupo numeroso e pesado, tal como o nosso, poder repeti-la em transe diário. Assim foi que ficamos entre os homens cerca de 2 meses, tempo necessário à consecução das reuniões íntimas que carecíamos e de outras tantas de preparação iniciática, onde apenas os princípios e conceitos morais e filosóficos eram examinados sem a prática dos mistérios. Nossa qualidade de suicida, cuja aura virulada por irradiações inferiores poderia levar a perturbação e desgosto às pobres criaturas encarnadas das quais nos aproximássemos, ou delas receberem influências prejudiciais ao delicado tratamento a que éramos submetidos, inibíamos permanecer em quaisquer recinto habitado ou visitado por almas encarnadas. Vamos dar uma paradinha aí. Então eles vão falar dos amigos, nossos amigos discípulos de Allan Kardec, né, que a gente encontra lá no capítulo 13 do Evangelho, item 15, que são aqueles que cultivam ideias novas. Nós médiuns, nós espíritas, podemos ser considerados, na medida do possível, discípulos de Allan Kardec.
ou no mínimo, aprendizes, né, de Kardec. Porque somos daqueles que, diante de uma grande gama de religiões, nós somos aqueles que cultivam ideias diferenciadas por conta da certeza que temos da sobrevivência da alma trazida pelos próprios espíritos. Enquanto para muitos são artigos de fé, muitos falam, eu não sei como é que é do lado de lá, porque nunca ninguém voltou para contar. Nós ouvimos aqueles que voltaram para contar-nos. Então não foi nenhum sistema criado, como diz Kardec. Foram os próprios espíritos que vieram desvendar para nós o mundo espiritual. Eu mandei ontem um e-mail para alguns, falando de um personagem lá de Pernambuco, se eu não me engano, que tinha um apelido de Galinha Torta. Apelido de infância, né? Que achavam ele meio doidinho, coisa e tal. Uma noite, ele era criança, 7 anos. Uma noite apareceu um espírito e fala 3 crianças. Apareceram 3 crianças e um falou para ele em japonês. Ele falou como se ele tivesse, ele bota até a mão assim no ouvido, é como se eu tivesse um tradutor dentro de mim e entendi tudo que ele falava. Depois veio o outro, se identificou como Hans, era um lourinho. E falou em alemão para mim. E o outro, se eu não me engano, era francês. Então, durante todas as noites, quando ele dormia, essas crianças ensinaram a ele. Então ele fala inglês. Não, era um inglês, um alemão e um japonês. As crianças, né? Possivelmente era a apresentação mesmo dos espíritos. Durante várias noites, durante 15 anos, foram ensinando a ele os idiomas. Então ele consegue escrever em alemão, em inglês e em japonês. E ele foi levado para vários professores, né? Tinha uma professora de alemão que ficou encantada com ele. Aí falou, ele pronuncia melhor do que eu pronuncio português. E ó que eu já moro aqui há muito tempo. E a pronúncia dele em alemão melhor do que a dela em português. Então nós vemos que não é um sistema inventado, né? Ele não inventou isso. O aprendizado está lá, materializado, comprovando uma ação externa. E nós, como espíritas, somos aqueles que cultivamos já há 200 anos aí ideias novas. Então eles ficaram durante 2 meses lá junto, principalmente junto ao centro espírita. Por quê? Como suicida eles podiam passar aquela virulência psíquica
para os outros, ou ser atraído até por alguém tão virulentos quanto eles, encarnados. Seria uma obsessão de encarnado para desencarnado. Então eles ficaram ali dentro da casa espírita. Também observando toda uma rotina, né? Embora naquele tempo a casa espírita não tivesse uma função que a gente tem hoje diária, né? Era uma reunião às sextas-feiras, reunião de desenvolvimento às segundas. Era, no máximo, 3 vezes na semana. Então eles não iam estar junto de pessoas, né? Estar ao lado das pessoas para não levarem a ela a sua irradiação. Aí continua aí pra gente a Canda. Alguma pergunta, gente? Perdão, Akana. Perdão, Akana. É o mesmo. Tô tão viciado em você, Akana, ler. Convém esclarecer que éramos entidades em vias de reeducação e por isso mesmo submetida a regras muito severas de conjunto, o que impedia de vivermos ao léu entre os homens, influenciando molestamente a sociedade terrena, coisa que fatalmente sucederia se continuássemos rebelados, recalcitrantes no erro. Éramos então conduzidos a locais pitorescos, nos arredores das povoações em que nos encontrássemos, e onde se tornasse difícil o ingresso dos homens. Bosques amenos, prados ensombrados por árvores frutíferas, colinas férteis e verdejantes, onde o gado saboreava a relva fresca da sua predileção. Tendas eram levantadas e aldeamento gracioso e visível aos olhos dos homens, mas perfeitamente real para nós outros, e a que doce poesia bucólica assinalava de matizes sedutores, surgia sob o zimbório eternamente azul dos céus brasileiros, onde o carro flamejante do astro-rei resplandecia com a pompa inigualável dos seus raios revigorantes. Então vamos dar mais uma paradinha aqui. Eles eram entidades em via de reeducação e por isso regras muito severas com eles. A gente acha que o plano espiritual tudo tem que ser assim, tudo light, né? Tudo falar com uma voz macia, melíflua, tudo meu irmão, como é que vai, o que você está sentindo, como é que você está. Mas não é assim. Há casos em que a disciplina tem que ser severa, no caso deles. Eles eram doentes que não podiam estar longe do hospital ou longe daqueles que cuidavam deles. Eram doentes em recuperação. Mal comparando, é o doente de hemodiálise. Ó, tu não pode sair da tua cidade. Se tu sair, tu tem que ir para um lugar já onde tem hemodiálise te esperando. Porque a cada 2 dias tu tem que fazer hemodiálise.
não pode descumprir essa ordem. Uma ordem severa. Claro que tem gente que consegue, né? Uma máquina no lugar onde vai, já tudo esquematizado, né? Para o país que vai. Mas, via de regra, um diabético grave, dando 600 aí de glicose, 700, não vai poder comer doce de jeito nenhum. Não deixa ele passar nem perto. Então lá também é assim. Disciplina severa. E a gente tem uma visão meio esquemática, né, do que seja o plano espiritual. Mas é que sabiam da capacidade que eles tinham inconscientemente, de influenciar os outros. Então eles eram severamente advertidos e vigiados. Mas estavam ali sob a proteção daqueles benfeitores. Então eles não só ficavam no centro espírita, eram conduzidos para os campos, para os bosques, para os prados, em geral para locais abertos, né? Não para a floresta. Os espíritos dizem que a floresta tem uma vibração um pouco densa, não trabalhada, né? Não trabalhada. Porque os nossos pensamentos trabalham os locais. No campo, o próprio pensamento do homem simples deixa aquela atmosfera amena. Enquanto na floresta, o que tem? Só animal selvagem. Já tinham pensado nisso? Podem ver nos livros de André Luiz. Nunca ninguém é levado para a floresta. Uma mata atlântica. Já viram isso? Há também descrição dos espíritos. Estão me ouvindo? Acampamentos em alto mar. Por quê? Fica um pouco afastado dos homens e recebe, né, aquela própria vibração, fluxo e refluxo do próprio mar. Não é mesmo? Então fazem aqueles acampamentos no mar, e a gente já viu isso nos livros de André Luiz. Então era aquela coisa agradável, né? Aquelas tendas armadas, um aldeamento, onde eles se sentiam muito bem. O astro-rei aqui, né? O sol, no fim da tarde, como deixa bonito, né, os campos. No próprio mar aberto também. Eu já estive em plataforma de petróleo, quando o sol está se pondo, e de noite também. O mar quebrando assim, aquelas ondinhas, é como se fosse milhares de espelhos refletores. Muito bonito, muito bonito, muito, muito. Principalmente quando o sol está se pondo. Muito bonito.
mais bonito lá do que a praia do Jacaré que a Jana levou a gente. Só não tem aquele bolero lá de Ravel. Continuando aqui. À noite, terna melancolia adoçava nossas amarguras, de exilados do lar e da família. Quando, voltando de assistir às arrebatadoras preleções evangélicas, durante as reuniões dos espiritistas cristãos, nos quedávamos a meditar sobre o silêncio inalterável das colinas ou da placidez dos vergéis. Vergéis são os jardins ou pomar, tá? Rememorando as lições fecundas sobre a existência do Ser Supremo como Criador e Pai, enquanto fitávamos a umbela celeste, marchetada de estrelas lucilantes e lindas. Profundas elucubrações, então, dilatavam nosso raciocínio. Ao mesmo tempo, contemplávamos, enternecido, quais jovens enamorados, aqueles espaços sideral, arrastando a glória inavaliável com que o arquiteto supremo o dotou. Aqui eram astros fulgurantes e imensos, sóis poderosos, centro de força, de luz, de calor e de vida. Além, mundos arrebatadores de beleza e grandeza inconcebível, cujo esplendor chegava até nossas vistas, de precípios do mundo invisível, com amoroso aceno fraterno, a afirmar que também eles abrigavam outras humanidades, almas nossas irmãs em marcha para a redenção, enamoradas do bem e da luz, e como nós, oriunda do mesmo sopro paternal divino que em nosso âmago sentíamos agora palpitar, apesar da extrema pobreza moral em que nos debatíamos. E por toda parte, a expressão gloriosa do pensamento do Altíssimo a falar do seu poder, do seu amor e da sua sabedoria. Então, parando por aqui, depois deles assistirem às reuniões públicas, quando eles voltavam para as colinas, para os campos, eles começavam a lembrar de tudo que tinham ouvido na casa espírita, que falava a respeito do Criador. Então eles olhavam o céu e viam uma imensidão, as galáxias, se enamoravam por aquele mundo, pelo espaço sideral, e reconheciam naquele momento o poder de Deus. Leon Denis fala muito isso, né? Para a gente observar a natureza. Quem já esteve na roça sabe, né? Como o céu é marchetado de estrelas, né? A gente consegue ver muito mais estrelas, ver os outros mundos, perceber as outras estrelas distantes de nós. Isso vai dando um sentimento tão profundo em nós de respeito ao Criador, como ele diz aqui, ao arquiteto supremo. E aqui vai uma peculiaridade, né? A gente lembra que os maçons chamam a Deus de o grande arquiteto do universo. Não é isso? Gadu? Grande arquiteto do universo? Na abreviatura é Gadu.
Era para sair em ponto, tá, gente? Saiu esse negócio aí. Lembram disso? Sabiam disso? É tudo em ponto, tá? É uma abreviatura. Grande arquiteto do universo. Isso. Aí, nós sabemos que Camilo foi maçom. Camilo foi maçom. E Leon Denis também foi maçom. Leon Denis tem até um livro chamado Leon Denis e a Maçonaria, escrito recentemente. Né? A gente tem aqui algumas filhas de maçom na sala, elas sabem disso. E a média não tinha como saber isso, né? Média muito novinha, não devia nem saber direito o que era isso. E está aqui nas entrelinhas, né? Falando do arquiteto supremo. A visão que eles tinham, né, de Deus, o grande arquiteto do universo. Isso é só uma digressão do tema, mas para a gente ver a filtragem do médium, né? Conseguir perceber isso, o espírito do médium. Isso, mano. Não é legal isso? A glória inalienável com que o arquiteto supremo, em alguns países, ao invés de grande arquiteto, escreve Sadhu, né? Supremo arquiteto do universo. Então nós vemos que a médium pegou essa filigrana. Então eles sentiam enamorados-se do bem e da luz nesse momento. Dessa obra grandiosa que eles faziam parte. Se sentiam menos sofridos, né? Se sentiam filhos de Deus. Se sentiam filhos de Deus nesse momento. E por toda parte a expressão gloriosa do pensamento do Altíssimo a falar do seu poder, do seu amor e da sua sabedoria. Então eles aprendiam naquele momento a fazer o quê? Trazer aquilo que ouviram na casa espírita para o mundo que o rodeava, para perceber que aquilo que falavam lá, eles poderiam aprender também olhando a natureza. Era um encadeamento de ideias, concorda? Aí ele diz, não raramente, sob o sussurro mavioso das frondes que engrinaldavam aquelas colinas, ante as dulcíssimas virações que refrescavam a noite clarificada pela refulgência dos astros que rolavam pela imensidão, nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec, isto é, os médiuns, os doutrinadores, os evangelizadores, cujo altruísmo e boa vontade tanto contribuíam para o alívio de nossas inquietações, visitavam-nos em nossos acampamentos. Pela calada da noite, mal seus corpos físicos repousavam em sono profundo. Confabulavam conosco piedosa e amorosamente, pois tinham livre acesso em nosso aldeamento de emergência. Ampliavam explicações em torno da excelência das doutrinas que professavam, revelando-se respeitosos
crentes na paternidade de Deus, na imortalidade da alma e na evolução do ser para o Todo-Poderoso Criador. Comparando por aí. Lindo isso, né? Lindo isso. Então, nós somos vistos por eles, por aqueles a quem socorremos, como amigos e como discípulos de Allan Kardec, os médios, os doutrinadores, os evangelizadores, que iam, não se contentavam só em trabalhar enquanto o centro estava aberto. Iam durante a noite vê-los, continuavam os trabalhos. Isso mostra uma determinação, né, do espírito. Porque quantas vezes a gente trabalha, faz uma palestra, faz isso, faz aquilo, e depois sonha com a coisa que não tem nada a ver. Vai andar por lugar que não tem nada a ver. Não é mesmo? Então eles iam lá. Eles tinham um comprometimento, né? Muito maior. É claro que a gente pode até dar uma desculpa, né? Qual a desculpa que a gente tem? Da nossa vida diferente daquela vida rural, da cidade pequena, de 1920. Mas também era uma vida de luta. Hoje a gente tem muito mais atrativos que até na hora de dormir nos entretém, né? Nos entretém. Nos tira do foco. É um filme, é uma novela, é salve não sei o quê, avenida não sei o que lá, e a gente vai vendo, vai se entretendo, vai querendo saber o que o personagem vai querer fazer. E aí, quando a gente sai do corpo, já tá doidinho, né? Já tá com um montão de outras ideias. Claro que ninguém é proibido de ver novela, não somos de ver televisão. Nada disso. Mas num dia de trabalho desse, de desobsessão, tem que estar focado, né? Nesse dia eles tinham que estar focados. E o que eles faziam? Quais qualidades que eles tinham? Grandes entusiastas da fé, concitavam-nos ao amor a Deus, a esperança na sua paternal bondade, a confiança no porvir por ele reservado, ao gênero humano, a coragem para vencer com bases inalienáveis da serenidade no grande esforço pelo progresso. Afiançavam ser, todos eles, atestados insofirmáveis, patéticos, da excelência dos ensinos filosóficos ministrados pela doutrina de que eram filiados. Doutrina cujas bases assentadas na moral grandiosa do divino modelo e na ciência do invisível, transformaram-os em rígidas fortalezas da fé, capazes de resistirem a toda e qualquer adversidade com ânimo sereno, mente equilibrada e sorriso nos lábios, estampando o céu que trazia em si mesmo, graças aos conhecimentos superiores que tinham da vida
e de destinos humanos. Vamos dar uma paradinha, hein? Então eles eram atestados insofismáveis da fé que traziam dentro deles. Das lutas que cada um passavam e se tornaram rijas fortalezas de fé, capaz de resistir a toda e qualquer adversidade com ânimo sereno. E sem querer, era um ensinamento que ia entrando dentro dos nossos companheiros suicidas. Esses homens estão vivenciando coisas muito mais pesadas do que nos fez buscar o suicídio e estão aí firmes, com a mente equilibrada e com um sorriso nos lábios. Olha aí o exemplo falando mais do que 1000 palavras. Muito bonito isso, né? Eu já falei para vocês aqui que eu conheci um médium assim, né? Ele morreu desencarnou, né? De lepra. Aquela lepra mais grave, lepromatosa. Aquela forma mais grave que não deu para socorrer. Mas ele era um vendedor de pipoca, gente. Ia lá para o centro, o centrinho onde eu frequentava, e às vezes o presidente percebia que ele não tinha nem almoçado, a reunião era tarde. Deixava lá de vender a pipoquinha dele aquele dia, e ia lá para o centro servir. Um médio assim excelente, né? Chamado médio positivo, né? Por Kardec. Médio positivo. E ele era dessas almas assim, morava ali numa comunidade pobre. Eu estive até visitando a esposa dele depois que ele faleceu, né? A gente dando lá o apoio a ela. Então era uma comunidade ali no Acari. Então era desses médios assim. Mediunidade socorrista, de socorrer aqueles espíritos destrambelhados, complicados. E estava ele lá sempre firme. Então são modelos para ele, né? Exemplificando o modelo divino. São pessoas assim que já passou a gente assim com todo conhecimento que a gente tem livresco, já passaram a gente lá na frente. Um aprendizado vivo naquele momento para eles. É muito bonito isso. Na adversidade eles estavam com ânimo sereno, ou seja, emoção equilibrada, né? Emoção equilibrada. Mente equilibrada, pensamento harmonioso e sorriso nos lábios, reflexo do que eles traziam dentro deles. Sorrir na adversidade. Esses eram os verdadeiros discípulos de Allan Kardec. Aí ele diz aqui, continuando, o que eles faziam por eles? Expunham então, cheios de eloquência, os ardores da adversidade com que muitos deles lutavam.
e ouvindo-os, abismávamos-nos, e nossa admiração crescia, tornando-os maiores nos conceitos que deles fazíamos. Este varão respeitável, chefe de família, numerosa, era paupérrimo, vivendo a lutar sem tréguas pela subsistência dos seus. Aquele outro, incompreendido no lar, isolado no seio da própria família, que lhe não respeitava o direito sagrado de pensar e crer como lhe aprovesse. Esta senhora, carregando a pesada cruz de um matrimônio desventurado, subjugado ao imperativo de duras humilhações e desgosto diários. Eis, porém, mais uma, que vira morrer o filho único, em plena juventude, a rima e doçura de sua viuvez e da sua velhice. Enquanto esta jovem, na véspera de consórcio eternamente almejado, se vira recompensado na sua doce prometedora de dedicação, com o perjúrio abominável daquele que lhe despertaram os primeiros arroubos do coração, pois o ser iniciado no espiritismo cristão não exclui a necessidade de grandes reparações e testemunho doloroso. Então são exemplos que eles viram que eram maiores do que aqueles que os fizeram suicidar. E ele, cheio de eloquência, com o coração inflamado na fé, falavam a respeito de suas lutas. Não é muito bonito isso? Nós vamos falar dos ausentes aqui, né? Vamos falar dos ausentes. Se puderem gravar é até bom, mas vamos falar bem dos ausentes. A gente vê nossos amigos lá, Carmen e Deoclésio, né? Sempre moraram lá em comunidade, difícil, depois que conseguiram, depois de anos, quando ele se aposentou, lá para Honório. Mas são almas assim, que não têm muito estudo da escola, mas são almas assim com extrema dedicação. Eu já falei para vocês que eles iam fazer visita em Xerém. Em Xerém. Nem de carro a gente iria, né? Nem de carro. E eles iam, quando não tinham carro. A filha teve esquizofrenia durante, eu acho, 12 anos. Ultimamente, eles trancavam tudo e fizeram isso várias vezes. Escondiam faca, escondiam bujão de gás, né, botijão de gás, para ela não fazer nada, e iam para o centro, gente. Quem de nós, de repente, faria isso? Ela ia lá para o Memória, a não ser quando a coisa estava muito brava. Ela ia, só fazia o livro, anotava lá o nome dos nossos queridos suicidas e ia para casa. Ou então revezava com ele. Mas a maioria das vezes, nos momentos mais críticos, ela conseguia ir. Quem de nós faria isso? Então, são almas que já passaram a gente com todo estudo que a gente tem aí de evangelho, de doutrina espírita. Né? A gente às vezes passa pelo outro e desdenha, né? Porque não tem. Então, por isso que ela é minha. Eu coloco ela lá como a minha substituta lá no Memória Suicida. Eu não estando, ela responde lá pela sala. Por quê? Por tudo que ela já conquistou de respeito, de dedicação ao trabalho, de determinação. E
aquela coisa, eu procuro ser amigo dela, que eu sei que depois eu é que vou ter que pedir alguma coisa a ela do lado de lá. Então a gente já faz uma amizade, já no interesse aqui. Né? A gente vai chegar lá cheio de banca, pensando que é alguma coisa, chegar lá a gente vai estar tendo que pedir a Carmen e o Deoclésio para quebrar o nosso galho lá. Vamos ficar nessa parte. Então tá vendo, gente? É esses mesmos testemunhos que eles falaram aqui. Então Carmen e Deoclésio para mim são assim exemplos, né, de determinação, de confiança mesmo, de amor ao trabalho mesmo. Eles me deram provas demais disso. Né? Um trabalha no memória suicida, que é a Carmen, e outro trabalha na irradiação, que são dois trabalhos dos quais nós somos responsáveis. Então são esses casos aqui, amigos de Allan Kardec, e que, mesmo sendo iniciados no espiritismo cristão, não exclui a eles, e nem a nós, as grandes reparações e testemunhos dolorosos. Vamos dar uma paradinha de 10 minutos? Podemos? Mana, você que está dirigindo, já que a gente vai fazer 1 hora a mais, só para a gente tomar uma água, tomar um fôlego, tá bom?